Boa tarde, quase noite. Agora eu vou fazer uma tag das amigas, parte 2, sobre o livro de Eclesiastes, 23 de junho, às 4 horas. Já passou a hora, mas vamos lá. Tag de perguntas e respostas. Primeira pergunta. Quem é tradicionalmente considerado o autor de Eclesiastes? É considerado Salomão, rei de Israel. 1. O próprio livro diz, logo em Eclesiastes 1:1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. 2. Filho de Davi, mais rei em Jerusalém. Mais sabedoria. Bate com Salomão. Ele foi o rei famoso pela sabedoria que Deus deu. 3. As descrições cabem. O autor fala que teve muitas riquezas, construiu casas, plantou vinhas, juntou prata e ouro e teve sabedoria maior que todos em Jerusalém. Segunda pergunta. Qual frase se repete várias vezes em Eclesiastes e significa tudo é vaidade? Vaidade, vaidades, tudo é vaidade. Onde aparece, abre o livro Eclesiastes 1:2. Eclesiastes 1:2. Vaidade, vaidades, diz o pregador. Vaidade, vaidades, tudo é vaidade. 2. Fecha o livro. Eclesiastes 12:8. Eu vou ler agora. Eclesiastes 12:8. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E a palavra vaidade sozinha aparece umas 38 vezes no livro todo. O que o autor diz que debaixo do sol não tem nada, de novo, Eclesiastes 1:9 e 10. A frase é o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo, já foi nos séculos passados que foram antes de nós. A saída que ele dá, só em Deus a vida tem sentido, que não é vaidade. O justo é só repetição debaixo do sol. Quarta pergunta. Em Eclesiastes 3:1, que o autor afirma que existe para tudo. A resposta da quarta pergunta. Então a resposta o autor afirma que existe um tempo certo, tempo determinado para tudo, debaixo do sol. Ele dá vários exemplos. Versos 2-8. O que o pregador está ensinando? Deus controla as estações da vida. Tem hora para tudo, alegria, tristeza, ganhar, perder, trabalhar, descansar. A gente não manda no tempo, mas Deus sim, é verdade. Quinta pergunta. O que é melhor do que 2, segundo Eclesiastes 4:9 e 10? Então a resposta, segundo Eclesiastes 4:9 e 10, é melhor serem 2 do que 1, porque 2 é melhor. trabalho rende mais. O segundo, um ajuda o outro. 3, proteção. 2, resiste melhores dificuldades. É exatamente sobre o casamento que eu fui no dia 20 de junho. Lado a lado, Deus criou a gente para viver em comunhão, não sozinha. Sexta pergunta. Por que o autor diz que é melhor ir à casa onde há luto
do que a casa onde há festa. Eclesiastes 7:2. Eu vou ler agora. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Por que o autor fala isso? Primeiro, luto traz reflexão. Na festa, a gente esquece da vida. No velório, a gente lembra que a vida é curta e frágil. 2. Ensina sobre prioridades. 3. O fim de todos os homens. 4. Os vivos aplicam ao coração. É tipo na festa, você ri e esquece. No luto, você chora e aprende. 7. Qual conselho? A 7ª pergunta. Eclesiastes 9:10 dá sobre o trabalho. 1. Faça com dedicação total. 2. Faça agora. Tudo quanto vier à mão, aproveite as oportunidades que Deus coloca hoje. 3. Por que a pressa? Porque depois da morte não dá mais para trabalhar, planejar ou aprender. 8ª pergunta. O que o autor chama de dom de Deus? Em Eclesiastes 3:13. Eclesiastes 3:13. O autor chama dom de Deus 3 coisas simples. 1. Comer, ter alimento na mesa. 2. Beber, ter água, sustento diário. 3. Gozar do bem do seu trabalho. Conseguir aproveitar o fruto do que você faz. 9ª pergunta. Em Eclesiastes 5:10, por que quem ama o dinheiro nunca se satisfaz? 1. Dinheiro não enche o coração. Compra coisa, mas não compra paz. 2. Sempre quer mais. Quem tem 100 quer 1000. Quem tem 1000 quer 10.000. É um poço sem fundo. 3. Vira ídolo. Quando a gente ama o dinheiro, ele vira o Deus da vida. 4. Traz preocupação. Mais dinheiro, mais medo de perder, mais conta, mais dor de cabeça. Salomão teve tudo, ouro, palácios, terras. Mesmo assim escreveu vaidade. Contrário, né? Eclesiastes 3:13. Vamos lá para Eclesiastes 3:13. O 13 diz assim: e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Agora, pergunta 10. O que é melhor que a força, segundo Eclesiastes 9:16? A sabedoria. Porque Salomão conta logo antes no verso 14:15 de uma cidade pequena cercada por um rei poderosa. Um homem pobre, mas sábio, livrou a cidade com a sabedoria dele. Só que depois ninguém lembrou do pobre. Lição é: músculo não ganha guerra sozinho. Um conselho sábio pode salvar mais que um exército. 11ª. Qual conselho Eclesiastes 11:1 dá sobre lançar o pão sobre as águas? O conselho é: seja generosa e invista sem medo, mesmo sem ver retorno na hora.
1. Ajuda sem esperar, volta imediata. 2. Plante em vários lugares. 3. Confie que Deus vê. 12. O que o autor diz sobre a juventude em Eclesiastes 11:9? Eu leio Eclesiastes 11:9, é o autor dizendo sobre a juventude. 1. Aproveita, é tempo de alegria. 2. Mas aproveita com sabedoria. 3. Tudo tem consequência. Resumindo o conselho, se alegra, trabalha, sonha, mas coloca Deus na frente das decisões. Aí a alegria completa, sem peso na consciência. Salomão está falando, jovem, você é livre para escolher, mas cada escolha tem um preço. É igual vender fiado, tem que saber para quem. Para quem, né? 13ª, vamos lá. Qual é a conclusão final do livro em Eclesiastes 12:13? De tudo se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Depois de ter riquezas, mulheres, festas, sabedoria, Salomão experimentou tudo que a vida oferece. No fim disse, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ou seja, vazio. 2. A única coisa fica de pé é isso, temer a Deus, guardar os mandamentos. 3. Por quê? O verso 14 explica. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Teme a Deus e obedece. 14ª. O que Eclesiastes 1:18 fala sobre aumentar a sabedoria? 1. Pedir para Deus, Tiago 1:5. 2. Temer a Deus, Provérbios 9:10. 3. Ler a palavra, Salmo 19:7. 4. Andar com sábios, Provérbios 13:20. 5. Aprender com os erros, Eclesiastes 7:12. Segredo de Salomão, ele pediu sabedoria em vez de riqueza, e Deus deu os dois, 1 Reis 3:9-13. 15. Por que o autor diz que dois são melhores do que um? Eclesiastes 4:9. 1. Solidão adoece, companhia cura. Salomão estava olhando para a vida, versículo 8. Viu um homem sozinho, sem filho, sem irmão, trabalhando sem parar, tristeza e vazio. 2. Quando um cai, o outro levanta. 3. Melhor paga do trabalho. 4. Corda de 3 dobras não se quebra fácil. Versículo 12. Eu vou ler o Eclesiastes 4:12. 4:12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. É verdade. 3:12 não, 4:12, né? Eclesiastes. 16. O que Eclesiastes 7:14 fala sobre os dias bons e maus? Eclesiastes 7:14. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. 1. Dia bom, aproveita e agradece. 2. Dia mau, para e aprende. 3. Deus fez os dois, o dia bom e dia ruim. Vem da mão dele. Não é que Deus seja mau, é que ele está te formando. Um dia te alegra, o outro te fortalece. 4. Para a gente depender dele. Verdade. 17ª. Segundo Eclesiastes 3:11, o que Deus colocou no coração do homem? 3:11. Tudo fez Deus formoso no céu, devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. 1. Eternidade. 2. Saudade do céu. 3. Desejo de propósito. Eclesiastes 3:11. Deus pôs isso no teu coração. 18. O que acontece com todo justo e ímpio, segundo Eclesiastes 9:2. Eclesiastes 9:2. Tudo sucede
igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. 9.2. Tudo sucede igualmente a todo. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Como ao bom, assim ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. O que acontece, o mesmo sucede a todos. É a resposta. 19. Qual é o conselho sobre a palavra do rei? Em Eclesiastes 8.2. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Eu digo, observa o mandamento do rei, isso por causa do teu juramento feito a Deus. O conselho observa o mandamento do rei por causa do juramento feito a Deus. 20, a última. O que o autor diz sobre o homem não poder descobrir toda a obra de Deus. Eclesiastes 8.17. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. 8.17. O homem não pode compreender toda a obra de Deus, por mais que trabalhe para descobri-la. Essa foi a tag de hoje. As meninas que estão participando são 1. Cleo Almo ao Ponto. 2. Fabi Bueno Oliveira. 3. Vlog Rotina da Teteca. 4. Vlog Rotina. 3. Vlog Rotina da Eliette. 4. Vlog Rotina da Teteca. 5. Pati Intercessora, que sou eu. 6. Lúcia Baldo. E 7. Jussara Barbosa. Vocês todos possam assistir. É sobre Eclesiastes. Boa noite. Quem for assistir pelo dia, bom dia ou boa tarde. Quem for assistir pela tarde. Tchau, meninas. Deus abençoe a todos que vão assistir essa tag.